E aí, pessoal? Estamos aqui para mais uma aula de física e hoje faremos a revisão da aula 6. Então, solta a vinheta, diretor! It's one small step for man, one giant leap for mankind. Então vamos lá, pessoal. Nessa aula aqui nós vamos manter o tema de campo elétrico. Temos mais coisas para falar a respeito disso. Bom, retomando, né? O campo elétrico é a representação da influência que uma carga elétrica exerce em seus arredores. Ou o campo elétrico é uma região do espaço na qual uma carga elétrica interage com outras cargas elétricas. O processo de eletrização por indução ocorre a partir da interação entre o corpo indutor e o corpo induzido. Lembrando que nesse processo não há contato entre os corpos, tudo bem? É apenas o efeito do campo elétrico. As cargas elétricas positivas produzem linhas de campo elétrico divergentes e as cargas negativas produzem linhas de campo elétrico convergente. Outra forma de denominarmos é que cargas positivas geram campos de afastamento e cargas negativas geram campos de aproximação. E que o módulo do campo elétrico pode ser determinado pela equação E igual a K vezes Q dividido por D ao quadrado. E é campo elétrico, K é constante eletrostática, Q é a carga geradora do campo elétrico e D é a distância da carga geradora até o ponto onde eu quero determinar o campo elétrico e essa distância é elevado ao quadrado. Campo elétrico é uma grandeza vetorial. O que isso significa? Significa que ela precisa ter um módulo, significa que ela precisa ter uma direção e significa que ela precisa ter um sentido. O módulo de um campo elétrico é representado pelo tamanho da seta que representa o vetor. A direção do campo elétrico sempre vai ser radial. O que é uma direção radial? Pega o ponto P, que é o ponto onde você quer analisar o campo elétrico, e traça uma linha reta do ponto P até o centro da carga geradora do campo. Essa é a direção radial na qual o campo elétrico vai se propagar. E o sentido do campo elétrico vai depender do tipo de carga geradora. Carga positiva gera um campo elétrico com sentido de afastamento ou sentido divergente. Já uma carga elétrica negativa gera um campo chamado de campo convergente ou campo de aproximação. Esse vetor também tem um módulo, também tem um tamanho, também tem uma direção, que é a mesma direção do caso positivo. Continua sendo uma direção radial. Porém, o sentido do campo elétrico mudou. Agora tem o sentido de aproximar da carga geradora desse campo elétrico. Aqui nós temos um exercício matemático que é dado apenas a resposta para vocês. Então esse exercício eu vou colocar no vídeo de solução de exercícios. Lá nós vamos entender como proceder para fazer as operações devidas para determinar este campo elétrico aqui. Já o exercício número 2 é teórico, então nós podemos resolvê-lo. Assinale V para verdadeiro e F para falso. Em torno de uma carga elétrica sempre haverá um campo elétrico. Sim, verdadeiro, pessoal. Toda carga elétrica gera uma região ao seu redor chamada de campo elétrico. Se o campo elétrico de uma região não variar com o decorrer do tempo, ele será chamado de campo eletrostático. Isso também está correto, apesar do texto não apresentar até agora nenhuma citação ao que seria um campo eletrostático, isso é uma afirmativa verdadeira. Se esse campo não varia em relação ao tempo, significa que ele é estático, ou seja, eletrostático. O campo elétrico produzido por uma carga é uma constante independentemente da distância que um ponto se encontra desta carga. Isso está incorreto, pessoal. Por quê? Porque na equação do campo elétrico, lembra, é dividido pela distância ao quadrado. Ou seja, a intensidade do campo elétrico depende da distância até o ponto onde eu quero determinar esta intensidade. Ou seja, falso. O campo elétrico é uma grandeza escalar. Incorreto. Campo elétrico é uma grandeza vetorial. Possui módulo, possui direção e possui sentido. E a última,
Quanto maior for o módulo da carga elétrica, mais intenso será o seu campo elétrico. Também podemos concluir isso olhando a equação do campo elétrico. Sim, quanto maior é o módulo da carga elétrica, maior é a intensidade do campo elétrico produzido por ela. E aqui estão, as respostas VV, FF, V. E aqui na sequência vem justamente essa análise. O que acontece com o campo elétrico quando eu dobro a carga elétrica geradora do campo? Veja, essa figura ela serve muito bem para representar isso. Na primeira situação, eu tenho uma carga mais Q, gerando aqui 8 linhas de campo. Se eu dobro o valor da carga Q, fazendo agora que ela se torne uma carga 2Q, eu dobro também a quantidade de campo elétrico gerado por essa carga. Então agora eu tenho 16 linhas de campo elétrico ao redor dessa carga aqui. Pessoal, isso é apenas uma representação, tudo bem? Uma carga Q não tem 8 linhas de campo e uma carga 2Q tem 16 linhas de campo. Não, as linhas de campo são infinitas, tá? Não dá para contar quantas linhas tem. Mas é uma figura que representa muito bem a ideia de que se mudar a quantidade da carga, muda-se também a intensidade do campo. Porque a ideia é que quanto mais linhas de campo elétrico tenha no desenho, mais intenso seja esse campo. Por exemplo, aqui na sequência, nós temos uma carga 2Q gerando um campo elétrico e eu quero saber se o campo elétrico é maior em uma região D1 ou em uma região D2. Como que a figura nos auxilia nisso? Quanto mais perto da carga, você percebe que as linhas de campo elétrico estão mais próximas uma da outra? Isso significa que é um campo mais intenso. Na região D2, você percebe que as linhas de campo elétrico estão mais distantes umas das outras. Isso nos dá a intenção de representar que nessa região o campo elétrico é menos intenso. E é justamente isso que acontece. Quanto mais próximo da carga, maior é o campo elétrico. Quanto mais afastado da carga, menor é o campo elétrico. Exercício 3. Sobre um ponto P, há um campo elétrico produzido por uma carga de 100.000 Newton por Coulomb. Esse é o valor do campo elétrico no ponto P. Caso o valor do módulo da carga elétrica fosse duplicada, qual seria o campo elétrico sobre o mesmo ponto P? Veja, se eu vou dobrar a carga, eu dobro o campo elétrico. Então, se o campo elétrico era 100.000, quando eu dobrei a carga, eu multipliquei por 2 e isso vira então 200.000 Newton por Coulomb. Exercício 4. O campo elétrico gerado em P por uma carga pontiforme positiva de valor mais Q a uma distância D tem valor absoluto E. Determinar o valor absoluto do campo gerado em P por uma outra carga pontual positiva de valor 2Q a uma distância 3D em função de E. Bom, aqui eu posso fazer uma análise de o que acontece com o campo elétrico quando eu aumento a carga ou quando eu aumento a distância. Se eu aumento o valor da carga 2 vezes, o meu campo elétrico aumenta 2 vezes. Então, essa variação de Q para 2Q resulta em uma variação de E para 2E. Porém, quando eu aumento a distância de D para 3D, eu estou triplicando a distância. Se eu estou triplicando a distância, eu vou reduzir o campo elétrico. Em quanto? Em 9, pessoal. Por quê? Porque é distância ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9. Então, aumentar a carga em 2 vezes deixa o campo 2 vezes maior. Aumentar a distância em 3 vezes deixa o campo 9 vezes menor, porque a distância é elevada ao quadrado. Fica como resposta, então, 2/9 de E. E a nossa última questão: qual dos 3 gráficos a seguir melhor representa o módulo do campo elétrico em função da distância D até a carga elétrica pontiforme geradora? Apesar de já estar marcado a resposta correta, nós podemos analisar por que esta é a resposta correta.
Veja, na letra A está dizendo que o módulo do campo elétrico ele se mantém constante, ele se mantém igual para qualquer valor de distância. Isso está incorreto. A equação de campo elétrico não diz isso. Na letra B está sendo representado pelo gráfico que, conforme eu aumento a distância até a carga, eu aumento o campo elétrico gerado por essa carga. E isso também está correto. Nós já vimos que quanto maior é a distância, menor é a intensidade do campo. A letra C é a resposta correta, pois nesse gráfico está representado justamente o que a equação nos demonstra, que quando eu aumento a distância de um ponto até a carga, eu diminuo o campo elétrico. E essa redução na intensidade do campo elétrico se dá de maneira brusca, pois a distância está elevada ao quadrado. Quanto mais eu aumento a distância, mais rápido eu diminuo a intensidade do campo elétrico. Pessoal, esses foram os temas abordados na aula 6. Muito obrigado pela atenção de vocês e até uma próxima. Valeu!